Você já ouviu falar sobre compressor scroll? Se você nos acompanha aqui no canal, muito provavelmente você já viu algum vídeo falando sobre compressor scroll, só que você já ouviu falar sobre compressor scroll com EVI? Se você quer entender um pouco melhor sobre como funciona essa tecnologia do EVI nos compressores scroll, acompanha aqui esse vídeo que a gente vai falar em detalhe para você. Compressor scroll com sistema EVI, EVI significa Economizer Vapor Injection. Então é basicamente uma injeção de vapor na porta do Economizer, digamos assim, mais ou menos. Ele funciona muito similar, tá? O conceito básico dele é o mesmo conceito, por exemplo, do sistema de Economizer nos compressores parafuso ou, por exemplo, no duplo estágio. Consiste basicamente em você ter duas portas de sucção no compressor, né? Você tem a porta de sucção principal, que é essa aqui, né, que nós estamos vendo, mas você tem uma porta secundária de sucção, que é essa aqui atrás. Essa porta intermediária de sucção tem uma pressão superior, então nós conseguimos fazer basicamente um subresfriamento da linha de líquido, e esse vapor da sucção que volta, ele não vai voltar para a sucção principal, senão você troca 6 por meia dúzia, né? Você troca calor no mesmo nível de eficiência da sucção, então você não ganha nada em termos de eficiência. Ele volta, na verdade, uma sucção intermediária, que tem um COP, um coeficiente de performance mais alto nessa sucção. Então você consegue tirar calor num nível de eficiência maior e com isso, basicamente, economizar energia, né? O conceito básico, você consegue ter diâmetros menores de linha, você consegue ter mais refrigeração com um compressor menor, então são várias vantagens que a gente vai falar aqui. Geralmente, esse tipo de compressor, mas geralmente todo sistema que tem algum tipo de sistema que nós chamamos de economizer, que é basicamente, como eu disse, você tem uma sucção intermediária que você subresfria a linha de líquido, tá? E com isso você ganha eficiência. Esse tipo de sistema, quanto mais baixa a sua temperatura de evaporação, geralmente mais eficiência você ganha. Aqui eu estou vendo uma SGS, que é a nossa linha, tá? Que é a linha de skids multicompressores que vai de 1 a 5 compressores, scroll, tá? Que pode ir com o sistema EVI ou não. Então nessa máquina aqui nós temos 3 compressores, ele vai ser aplicado para baixa temperatura, porque aqui você tem um nível de eficiência muito grande. Em média temperatura você ganha eficiência, tá? Em baixa temperatura você ganha bastante eficiência. E se a gente já fala em níveis de túnel de congelamento ali, menos 35 a menos 40 de evaporação, também é algo bastante interessante. E para entender um pouquinho assim de quanto de eficiência a gente ganha, eu trouxe aqui alguns exemplos. Então, esse compressor aqui especificamente é um ZF41, tá? Esse compressor ele tem 13 HPs de capacidade. E aplicado com o R407, se nós não utilizarmos o sistema EVI, ou seja, ele é aplicado como um compressor scroll tradicional, né? Nós temos aqui a sucção, a descarga, sem nenhuma novidade. Esse compressor a menos 30 de evaporação com 45 de condensação, ele vai conseguir nos entregar 10,8 kW por hora de capacidade de refrigeração. E para entregar isso, ele vai consumir 8,9 kW. Então, se a gente fizer um pelo outro, né, que esse é o COP, o coeficiente de performance. Lembrando, para quem não é tão familiarizado com isso, o COP, né, coeficiente de performance, basicamente é um número que ele diz quanto você consegue fazer de refrigeração versus o que você gasta de energia. Então, quanto maior for esse número, significa que você consegue mais refrigeração gastando menos energia, tá? Então, a gente quer um COP alto. Quanto maior esse fator, melhor. Então, esse compressor sem o sistema EVI, ele nos daria 10,8 kW com COP de 1.2, tá? 1.20. Agora, esse mesmo compressor, não estou alterando nada, o ZF41, só que agora com o sistema de Economizer, o sistema de EVI instalado, nesse mesmo regime de menos 30, eu saio de 10,8 kW para 18,7 kW. Eu aumento também o meu consumo, né? Então, ele antes consumia uma potência de 8,9, passa para 11 kW. Só que olha o quanto eu ganho de COP, né? O meu coeficiente de performance, que era 1.2 antes, ele passou para 1.7. Então, é um ganho de eficiência bastante interessante. A gente ganha aí cerca de quase 42% de eficiência. É muita coisa, né? Por isso que esses caras eles são tão legais de serem aplicados, principalmente em baixa temperatura, em câmaras de congelados. Esse aqui específico vai para um túnel de congelamento estático.
Mas essas duas aplicações, eles são bem interessantes. E aí, pegando um outro exemplo, né, porque geralmente o compressor scroll, ele é um compressor que ele sofre um pouco mais quando você tem altas taxas de compressão. Ou seja, você tem uma evaporação muito baixa com uma condensação mais alta, né? É o caso de condensador a ar, você acaba tendo uma condensação um pouco maior, né? Esse equipamento, por exemplo, ele vai operar no Mato Grosso, então você tem temperaturas altas lá. E aí a condensação a ar faz com que sofra um pouco mais. Então é uma característica do compressor scroll. O compressor scroll por si só, geralmente ele tem uma eficiência um pouco inferior ao compressor semi-hermético a pistão. Só que com esse sistema EVI, a gente não só corrige essa defasagem, como a gente consegue ganhar mais eficiência. Por isso que eu quis trazer um exemplo. Eu peguei um compressor semi-hermético da mesma capacidade que esse que vocês estão vendo aqui, seria, por exemplo, um compressor 4G23 da Bitzer, tá? Então é um compressor de 4 cilindros que vai ter 23 HPs de capacidade para ter a mesma capacidade de refrigeração do que esse compressor aqui de 13 HPs. Então daí a gente já pega a diferença de eficiência, né? Então esse compressor no regime de menos 30 mais 45 vai nos dar cerca de 19 kW de capacidade de frio, consumindo 14,9, ou seja, 1,29 o COP dele. E esse cara, como eu falei no exemplo anterior, a gente consegue a mesma capacidade, só que consumindo, ao invés de 14,9 kW do semi-hermético, a gente está consumindo só 11, ou seja, meu COP vai para 1,7. Então, em relação a um compressor semi-hermético, eu estou ganhando 31% de capacidade. O scroll perde do semi-hermético, né? Se a gente compara scroll com semi-hermético. Só que com o sistema EVI, não só a gente ganha, como ganha bastante, né? Então, é uma solução bem legal, né? Bem interessante, que pode trazer vários benefícios, porque não só a eficiência, né? Quando a gente faz o subresfriamento da linha de líquido, a gente também ganha outras coisas. Uma coisa muito importante, a gente diminui a carga de gás. Porque para uma mesma capacidade de refrigeração, se eu mando a minha linha de líquido subresfriada, eu tenho bitolas menores. Então meu tubo é menor, fica mais barata a minha instalação e eu consumo menos gás refrigerante. Então no caso de um vazamento, de uma reposição, é uma carga menor de refrigerante. E aí você economiza em válvulas, você aumenta a eficiência de troca no evaporador. A diminuição diária é muito sensível, mas há. Então você tem umas melhoras bem interessantes, mas sem dúvida o principal é a economia de energia. E aí, pessoal, como que isso funciona, tá? Então vou mostrar aqui de perto para vocês. Nós temos aqui a porta da sucção intermediária, né? Nós temos a nossa sucção normal aqui nesse compressor, temos a nossa descarga e temos aqui uma sucção intermediária. Então, olhando esse diagrama que eu estou mostrando para vocês, então nós temos o compressor, aí sai a descarga dele, então 100% da vazão mássica do compressor passa pelo condensador, condensa, normalmente do condensador a gente sai líquido e manda direto para o dispositivo de expansão. Claro, às vezes tem tanque de líquido, outros acessórios, mas de uma maneira bem simples. O que nós fazemos? Nós pegamos esse líquido, tá, que está saindo aqui à esquerda do condensador, veja que nós temos uma válvula solenoide, que ele pega uma parte desse líquido, passa por um trocador de placas que vai subresfriar essa linha e vai voltar pela sucção intermediária. Aqui por esse outro ângulo eu vou mostrar um pouquinho mais em detalhe a montagem mesmo, como é que fica do sistema de EVI, tá? Então aqui, essa linha aqui, antes do T, ela está vindo do nosso condensador. Na verdade está vindo depois do tanque de líquido, passa pelo filtro secador, visor de líquido. Aqui você pode ver que nós fazemos uma ramificação, tá? Uma boa parte dela vem para essa válvula de expansão, aqui é um trocador a placas, então essa linha de líquido, uma parte vem para cá, nós fazemos a expansão, funciona como um evaporador, ele evapora aqui, sai essa sucção e essa aqui já é a nossa sucção intermediária. Então aqui vai para um coletor de sucção que vai alimentar em todas as portas ali do economizer. E do outro lado, a nossa linha de líquido vem, você pode ver que aqui ela não está isolada ainda, porque ela está com 2 graus de subresfriamento, 3 graus, né? Subresfriamento natural. Ela sai, passa do outro lado do trocador e você pode ver que aqui, já na saída, ela já sai isolada. Então, daqui, ela já vai direto para o nosso evaporador. E um ponto importante, tá? Como nesse lado a gente está evaporando, a gente chega a evaporar abaixo de 0, tá? Não é incomum você ter essa linha de líquido aqui a 0 graus, menos 5, isso vai depender
da relação de evaporação e condensação, mas essa linha de líquido ela tem que ser isolada. Então, normalmente a gente não vê a linha de líquido isolada nos sistemas com economizer em geral, mas principalmente aqui tem que ser isolada essa linha. Bom, pessoal, claro, né, nem tudo são flores. Todo compressor tem seus pontos positivos e negativos, né? Eu comparei ali com o semi-hermético, né, especificamente da Bitzer, mas se fosse qualquer outro semi-hermético a pistão, a eficiência seria similar. Aqui, nós temos uma eficiência melhor, mas significa então que não existe espaço para outro tipo de compressor, que o compressor semi-hermético a pistão é um compressor inferior? Não, não é bem assim, né? Nós temos que pensar que aqui nós temos uma complexidade maior, né? Então, primeiro ponto, uma complexidade maior, nada melhor que o motor ali do Fuscão, né? Aquilo ali não tinha muito que dar problema. Então, um motor refrigerado a ar, extremamente simples, carburado. Aí a gente descobriu, pô, mas se a gente fizer uma refrigeração a água, a gente ganha um pouco ali de eficiência no motor, consegue mais potência, consome menos. Aí colocou o sistema do radiador. Aí agora colocou o turbo. Então são coisas que você vai incrementando para aumentar a eficiência, mas sempre você também, por outro lado, aumenta a complexidade. Então um sistema como esse aqui com o EVI, você passa a ter duas sucções, você passa a ter que controlar o superaquecimento dessa sucção intermediária. A gente tem que tomar muito cuidado, porque essa sucção intermediária, que ela vem para cá, como vocês podem ver no vídeo, ela vai diretamente no caracol do compressor. Quando a gente tem um pequeno retorno de líquido num compressor, esse retorno de líquido ele vai cair no scroll aqui na carcaça dele e, querendo ou não, ele já faz um pequeno efeito de um acumulador de sucção. Ele faz essa separação, né? Claro que não pode voltar líquido, mas ele tem ainda assim, caso chegue líquido no compressor, ele ainda tem alguns passos para que esse líquido comece a afetar o compressor. Se você tem um retorno de líquido diretamente pela sucção intermediária, isso daí vai diretamente no caracol, vai tirar o filme de lubrificação, que é um grande problema para o compressor scroll, para qualquer um, mas no scroll é um problemão. Então assim, nem tudo são flores, tá? É um compressor mais complexo. O compressor scroll é um compressor que não permite manutenção, né? Ele é um compressor descartável, ele é sim um compressor robusto, mas não dá para a gente dizer que ele tem a mesma robustez que um compressor semi-hermético, né? Então existem diversas aplicações e aí cada uma delas a gente aqui na Frigocenter avalia, entende o cenário do cliente para ver o que é melhor para ele. Às vezes a gente usar um compressor semi-hermético a pistão e subresfriar ele com outro sistema, um chiller da climatização do cliente, enfim, isso tudo pode ser muito bom. Nós temos também limitações de tamanho, né? Esse compressor especificamente a gente chega aqui a 17 HP de capacidade, então ele seria ali equivalente a um compressor grande de 4 cilindros, mas você ainda tem os 6 cilindros ali, então às vezes você precisa de 3 compressores scroll para fazer o que 2 semi-herméticos fariam, isso também é uma desvantagem. Então nem tudo são flores, tá, gente? É importante saber que isso existe, ele é sim uma solução bem legal, bem interessante que a gente aplica com uma certa frequência aqui, mas como tudo tem seus prós e seus contras. E aí eu espero que aqui a gente tenha conseguido passar um pouquinho para que você, seja alguém de manutenção, seja alguém que está pensando em adquirir um sistema, seja simplesmente um curioso da área, eu espero que vocês tenham conseguido entender como funciona aqui os princípios básicos desse tipo de compressor. E se ficou qualquer dúvida, como sempre, né, deixa aqui nos comentários, na medida do possível a gente vai responder. Tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima.